Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu decidi trazer um vídeo para vocês fazendo um comparativo entre os dois líderes nesse setor de serviços de streaming que são hoje a Netflix e a Amazon Prime, também conhecido como Prime Video. Eu sou assinante dos dois, então eu decidi trazer esse vídeo para dar minha opinião a respeito desses dois serviços. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam e acionem o sininho que vocês me ajudam bastante. Então vamos lá, obviamente eu sou um assinante da Netflix antes de ser um assinante da Amazon Prime, como eu acredito que seja o caso para a maioria das pessoas, e eu assinei a Netflix antes mesmo da Netflix virar esse fenômeno. Logo que a plataforma entrou no Brasil, eu já assinei muito antes dela começar a ficar famosa, mas hoje a Netflix explodiu em popularidade aqui no Brasil e a Netflix, obviamente, mantém a liderança disparado bem na frente do Prime Video, mas o Prime Video é um concorrente de peso, obviamente pertence à Amazon, que é uma empresa muito maior do que a própria Netflix, então eu decidi fazer esse comparativo, principalmente levando em consideração o maior argumento que as pessoas falam a respeito do Amazon Prime, que é que o catálogo da Amazon é muito limitado, tem muitos poucos filmes e poucas séries. Então eu decidi olhar um pouquinho mais a fundo, eu decidi analisar realmente os dados a respeito dessas duas empresas para trazer esse vídeo para vocês. Em primeiro lugar, eu devo admitir que eu gostei bastante do Prime Video, mas eu não consigo assistir ele na minha televisão, porque a minha televisão, apesar de ser smart, não tem o aplicativo da Amazon como tem o da Netflix. Então eu fico preso a assistir ou no meu notebook, ou no meu celular, ou no mínimo eu tenho que colocar um cabo para conseguir assistir na televisão, que não é a forma ideal. Então, nesse sentido, ponto para Netflix, obviamente já é um aplicativo, já é um serviço muito mais consolidado, que muito mais televisões e etc. já tem compatibilidade com a Netflix, ao contrário da Amazon Prime. Então esse para mim seria o primeiro ponto. O segundo ponto a favor da Netflix é que a Netflix é muito mais fácil de usar, porque a gente já está acostumado. Eu já uso Netflix há bastante tempo, muitos de vocês com certeza também, então a gente já está acostumado como as coisas funcionam na Netflix. Se você assistiu, você pode continuar assistindo, você pode pausar e etc. E a forma que a Amazon Prime funciona eu acho que é um pouquinho mais travada, é um pouquinho mais difícil de navegar. Se você começa a assistir uma série, você se perde um pouquinho para você retornar para ela. Eu não sei se foi só eu que enfrentei essas dificuldades, que não são nem dificuldades, mas num comparativo entre as duas eu diria que a Netflix é um pouquinho mais user-friendly, né, como eles dizem, é um pouquinho mais amigável pro usuário. Eu acho que é um pouquinho mais fácil de usar a Netflix do que usar a Amazon Prime. Eu diria a mesma coisa para Prime Music, né, para Amazon Music, se a gente comparar com o Spotify. E outra coisa que muitas pessoas odeiam na Netflix é aquela história de você ter que apertar para continuar passando os episódios. Eu, sinceramente, não percebi ainda se a Amazon tem isso ou não. Aquela história do tem alguém assistindo esse programa ainda, que você vai lá e aperta OK. Mas na Amazon Prime teve um dia que eu comecei a assistir a série 30 Rock, que eu já assisti, é uma série que eu gosto bastante, mas eu comecei a assistir, eu acabei pegando no sono e a hora que eu acordei no dia seguinte estava na segunda temporada. Então nesse ponto, tudo que gira em torno do aplicativo, da facilidade de usar, eu dou o ponto para Netflix. Então agora vamos falar do maior mérito, obviamente, o maior mérito da Amazon Prime contra a Netflix, que é justamente o preço. Eu assinei a Amazon Prime também porque eu queria ter desconto no frete das coisas que eu compro pela Amazon. Eu estou comprando algumas coisas pela Amazon praticamente todo mês, então eu decidi assinar, porque assim eu já conseguia esse serviço de streaming e eu conseguia também um desconto em algumas coisas. E ao contrário do que eles falam, você não ganha frete grátis para todos os produtos, você ganha frete grátis somente para alguns produtos. É a mesma coisa na Americanas Prime, você não ganha frete grátis para tudo que eles vendem, você ganha para uma seleção de produtos diferentes, mas mesmo assim foi interessante para mim virar um cliente Prime da Amazon. E o aplicativo então saiu praticamente de graça, porque não só eu ganhei esses descontos, não só eu ganhei alguns outros benefícios, como eu também ganhei esse serviço de streaming por somente R$ 9,90. Enquanto isso, eu estou pagando, se não me engano, R$ 35,90 para ter a Netflix, ou seja, 3 vezes mais, até 4 vezes mais, dependendo do pacote que você assina, porque a Netflix hoje já chega até R$ 45 o preço se você quiser ver em 4 telas simultâneas com qualidade 4K e etc.
Então, em termos de preço, o mérito é 100% da Amazon, não tem nem como comparar os dois serviços. Se a gente fosse levar somente o preço em consideração, a Amazon é de longe a ganhadora. E agora vamos levar em consideração o principal dessa disputa, que é o catálogo dessas duas empresas. Qual é a grande diferença entre o catálogo? Primeiro eu vou dar uma olhada no catálogo dessas duas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, em 2010 a Netflix já tinha 6.755 filmes e agora em 2019, por incrível que pareça, ela caiu praticamente pela metade. Ela tinha em 2018 4.010 filmes e de 2018 para 2019 ela perdeu vários contratos com grandes estúdios, então esse número caiu. Mais ainda, ela deve estar hoje por volta de 3.900 filmes. Então ela caiu de mais de 6.000 para um pouco menos de 4.000. Mas nesse mesmo período, de 2010 a 2019, o número de séries praticamente quadruplicou. Eles tinham 530 séries na Netflix e hoje tem mais de 2.000. Então a Netflix claramente está priorizando séries, obviamente por vários estudos que eles têm, eles perceberam que as pessoas são mais fiéis se elas assistem séries do que se elas assistem filmes. Eu acho que isso é meio óbvio. Se você começa a ver Supernatural, por exemplo, você vai ficar 15 temporadas assistindo, você vai perder um ano inteiro ali praticamente assistindo, enquanto se você assiste um filme hoje, você pode ficar um mês ali sem assistir mais nenhum filme. Filmes geralmente não te prendem como uma série faz. Enquanto isso, a Prime Video americana tem hoje 17.000 filmes contra somente, como eu disse, menos de 4.000 da Netflix. Então a Amazon tem muito mais filmes do que a Netflix, mesmo que eu tenha visto muitas pessoas falando que os filmes da Amazon Prime nos Estados Unidos são uma porcaria. Eles têm muitos daqueles filmes que a gente vê vendendo em posto de gasolina, por exemplo, naquelas capinhas de papel. Então são filmes de baixíssima qualidade que a gente nem chega a assistir no cinema. E em séries, a Amazon também possui um catálogo um pouquinho maior do que o catálogo da Netflix. Mas um dado muito interessante, vocês vão ver, é a quantidade de filmes que cada catálogo tem com aprovação no Rotten Tomatoes. E vocês vão ver que a Netflix tem mais de 500 filmes, tem 585 filmes com aprovação Certified Fresh, né, no Rotten Tomatoes, quer dizer que tem uma nota positiva, enquanto a Amazon Prime, mesmo com 17.000 filmes, tem somente 232 filmes Certified Fresh. Isso quer dizer que somente 1,7% dos filmes da Amazon tem essa certificação do Rotten Tomatoes, enquanto 17% dos filmes da Netflix são certificados como bons ali. Vamos levar em consideração o critério mais objetivo possível. Obviamente que tem pessoas que gostam dos filmes que não são Certified Fresh, tem pessoas que não gostam dos filmes que ganharam esse selo de aprovação, mas se a gente pegar todo o universo de filmes que já foram lançados, é uma forma legal da gente separar o que são filmes bons e o que são filmes ruins. Então, nesse ponto, em filmes de qualidade, digamos que a Netflix tem quase 600, enquanto a Amazon tem um pouco mais de 200. Mas a gente está falando do Brasil. Qual é o melhor serviço de streaming hoje aqui no Brasil? E eu não sei se vocês sabem, mas o catálogo tanto da Netflix como da Prime Video são completamente diferentes lá e aqui. Então eu vou falar rapidinho aqui para vocês, só para ilustrar a diferença entre esses aplicativos, entre a versão americana e a versão brasileira. E a Netflix tem aqui no Brasil hoje 1.188 séries. Como eu disse, nos Estados Unidos tem cerca de 2.000, então tem praticamente metade das séries aqui no Brasil do que a gente vê lá nos Estados Unidos, principalmente séries que não são originais da Netflix, que eles ainda têm o contrato por lá e não tem por aqui. Mas até que esse volume é próximo se a gente considerar que a Amazon aqui no Brasil tem somente 318 seriados, tem 318 considerando que nos Estados Unidos eles têm mais de 2.200. Então a gente vê que a Amazon aqui no Brasil é uma versão muito inferior à Amazon que a gente vê lá fora, principalmente por causa do preço. Eu, pelo menos, suspeito que é por causa do valor reduzido de R$ 9,99. E a gente tem que considerar também que a Netflix já tem anos aí na dianteira de seriados que elas fazem, e a gente tem que considerar também que a Netflix tem muitos seriados bastante descartáveis, enquanto a Amazon Prime, pelo que eu vi pelo menos, eles têm uma nota de corte um pouquinho mais alta para produzir seriados. Eu, pelo menos, pelo que eu dei uma olhada, pelo que eu comecei a assistir, parece que a Amazon é um pouquinho mais séria nesse quesito. Ela não vai autorizando todo mundo, até o Rick and Morty zoou essa história da Netflix liberar projetos aí para todo mundo.
Então a gente falou da quantidade de séries, vamos falar um pouquinho da quantidade de filmes. A quantidade de filmes é um pouquinho mais equilibrada, mas se a gente comparar com os Estados Unidos, é um desequilíbrio completo. E por quê? Porque a Netflix tem hoje aqui no Brasil 2.799 filmes no catálogo, enquanto a Amazon tem 2.286. Então, o equilíbrio existe entre as duas, 2.700 contra 2.200, mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a Amazon tem 17 mil filmes, então eles têm 6 vezes mais filmes lá fora do que aqui no Brasil, enquanto a Netflix tem cerca de o dobro. E obviamente os mesmos argumentos que eu usei pros seriados a gente também pode usar pros filmes. Obviamente a Netflix já tomou uma dianteira muito grande e eu acho que a Amazon não se interessa muito em dominar completamente o mercado brasileiro. Eles mandaram a quantidade de filmes necessárias para você entrar lá e conseguir assistir um filme por dia, conseguir assistir um seriado, e eles estão entrando na briga, mas sem precisar dominar completamente, até porque com o preço de R$ 9,99 eles não conseguiriam fechar tantos contratos assim para ter ali 17 mil filmes como eles têm lá nos Estados Unidos. Então, qual dessas duas é melhor? Eu particularmente estou assistindo muito mais Amazon Prime nos últimos 2 meses do que eu estou assistindo Netflix, mas isso é porque eu já assisti muita coisa legal na Netflix e agora eu tô começando a assistir as coisas da Amazon. Então eu, obviamente, não posso ser levado como exemplo porque eu já assisti muita coisa da Netflix. Mas se você é uma pessoa nova que não conhece nenhuma das duas, qual você deveria assinar? Eu particularmente acho que se você nunca assinou nem a Netflix nem a Amazon, você deveria assinar a Amazon primeiro, porque é um valor reduzido, você pagaria somente R$ 9,99, você veria se você gosta de assistir coisas nesse formato, você basicamente conseguiria testar se você iria gostar de ter a Netflix, porque é quase que uma Amazon com mais conteúdo. E eu acho que se você não é uma pessoa que assiste muita coisa, se você não é uma pessoa que vai lá, chega todo dia em casa, assiste 3, 4 episódios de uma série, que eu sei que muitos de vocês fazem, eu recomendaria também que você assinasse a Amazon Prime, porque você pode chegar em casa uma vez por semana, assistir um filminho, colocar uma série, etc., sem precisar pagar um valor ali de 30 até 40 reais. Você pode pagar R$ 9,99, você ainda tem outros benefícios, então mesmo que você não assista nenhum filme, nenhuma série naquele mês, você não perdeu completamente o seu dinheiro. Mas se você é fã de muita coisa, se você gosta de assistir, de devorar seriados, de assistir uma coisa atrás da outra, eu ainda recomendaria a Netflix, porque eu acho que eles têm mais conteúdo e eles têm um catálogo muito maior de obras originais que vocês podem assistir, mesmo que grandes estúdios, como por exemplo a Disney, tenham migrado da Netflix para a Amazon Prime. A gente viu vários filmes da Disney, da Pixar, de Piratas do Caribe, etc., que estão migrando devagarzinho da Netflix para a Amazon Prime, mas isso não vai durar muito também, porque eu acho que o contrato da Disney com a Amazon é de cerca de 1 ano, porque assim que o Disney Plus for lançado no Brasil, esse conteúdo todo vai sair também do catálogo da Prime Video. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa guerra dos streamings que está acontecendo, e eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem. Qual desses dois você prefere? Netflix ou Amazon Prime? E eu queria saber também se vocês têm alguma coisa para adicionar nessa conversa, se tem alguma coisa, alguma comparação entre essas duas empresas que eu não citei aqui no vídeo, eu adoraria saber. Então, diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.